receber Jesus como Salvador, é você crente em casa, você crente sozinho, ou você crente de rede social. Isso não existe. Não existe. Uma palavra forte na igreja é comunhão, relacionamento. São palavras fortes, né? Relacionamento e comunhão. São palavras fortes. Então vamos lá, trabalhando com os tópicos da nossa igreja. Abacuque 3:2, está aí? Abacuque 3:2. Quem tem, leia. Um, doisinho. Pronto, queridos, o grito da presbiteriana renovada é Abacuque 3:2. Aviva, Senhor, a tua obra. É uma igreja renovada, é uma igreja avivada. E nós hoje vamos conversar aqui sobre a estrutura da igreja presbiteriana. Vou começar com um ponto que não está na lição, a estrutura da igreja presbiteriana. Quem fundou a igreja presbiteriana? Foi Calvino, João Calvino, em Genebra, no sul da Itália. Ele fundou a igreja presbiteriana. Que é a igreja presbiteriana? É uma igreja governada por presbíteros. E Calvino dividia presbíteros em dois grupos: presbíteros regentes e presbíteros docentes. Na verdade, o contrário: presbíteros docentes e presbíteros regentes. Quem são os presbíteros docentes? São os pastores, os ministros, os que pregam, os que estão na liderança de uma igreja local. Esses são os presbíteros docentes, porque lá na língua grega, presbítero, pastor, bispo tem o mesmo significado. E os presbíteros regentes, os que são nomeados pela igreja para assuntos administrativos. Então, como a igreja é governada por presbíteros docentes, que são os pastores, os ministros, os regentes, os que são eleitos pela Assembleia, então esse governo é o governo de presbíteros. Daí vem a palavra presbiteriana. Presbiteriana é o governo regido por presbíteros, docentes e regentes. Muito bem. Hoje parece que esse conceito de Calvino não caiu em desuso, e a gente usa mais as palavras pastores e presbíteros. Né? Pastores é o vocacionado, é o presbítero docente, e os que são nomeados pela Assembleia para um período X. Da nossa igreja são 3 anos o mandato de um presbítero. Esse é o regente. Então nós temos aí essa origem do nome, da história da nossa igreja. A igreja presbiteriana é uma igreja regida por presbíteros. Mas a gente tem que ir lá em Calvino para resgatar o significado de presbítero, né? Porque para não dizer assim que são apenas os presbíteros eleitos pela igreja que regem a igreja. Embora em algumas igrejas parece que o governo é mais pastoriano do que presbiteriano. Mas aí é um desvio de finalidade. Bom, imaginando o seguinte: que todos nós aqui, cada um de nós aqui, dessa manhã esteja procurando uma igreja para membrar. E aí nós vamos às várias denominações que existem por aí, e de repente, coincidência ou não, todos nós chegamos numa igreja presbiteriana. E a gente precisa saber o que é uma igreja presbiteriana. Tá? Então a nossa origem está lá na Reforma Protestante. Quem fundou foi um homem chamado João Calvino. Aí ele fundou essa igreja governada por presbíteros, daí o nome Igreja Presbiteriana. Mas a origem dela está em João Calvino. E não vou entrar nos méritos de teologia calvinista, não vou entrar nos méritos, nada disso, eu só quero os aspectos históricos aqui, tá bom? E aí nós chegamos no ano de 1960. 1960 foi o ano que sacudiu as igrejas históricas com o movimento de renovação espiritual. Primeiro foi na Igreja Batista. Esse movimento alcançou os batistas. Depois de alcançar os batistas,
esse movimento alcançou os presbiterianos, que era a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou da IPB, eu nasci na IPB, eu cresci na IPB, eu fui batizado na IPB, e com esse movimento de renovação espiritual na década de 60, de 70, especialmente na década de 60, e ele foi crescendo e tomou um volume muito grande na década de 70, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja histórica, ela não crê na atualidade dos dons, vou colocar no passado o verbo, ela não cria na atualidade dos dons espirituais, batismo do Espírito Santo dos dons. Entendia que isso era apenas para o tempo apostólico, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Não são ministérios para os dias de hoje. E como esse movimento surgiu muito forte no seio da IPB, houve uma pressão contra esses grupos. Eu estava em Goiânia, frequentava a igreja presbiteriana no antigo bairro Popular, que hoje é centro, na rua Avenida Araguaia, esquina com a rua 71. É uma igreja, eu não sei o que eu estava fazendo lá, porque é uma igreja de universitários, uma igreja de gente rica, mas eu estava lá, e tinha um casal lá, a doutora Rosinha, que era advogada, e o esposo dela, que era dentista. Ele era presbítero e ela eram os dois mais influentes da igreja. Um dia eu fui numa reunião de oração e esse casal estava lá. Doutora Adolfo e a doutora Rosinha. O que você está fazendo aqui? Eu achei tudo muito estranho, aquela oração. Não orei daquele jeito, nunca vi ninguém orar daquele jeito, chorando, falando uns negócios que a gente não entendia nada. E eu fiquei muito assustado, porque eu achava que aquilo ali era um movimento espírita. Mas doutor Adolfo e doutora Rosinha estão aqui, são as pessoas mais respeitadas lá na igreja. Não é o que eu estou pensando. Bem, querido, isso assolou o Brasil todo. Isso assolou o Brasil todo, e esse grupo foi sendo discriminado e portas afora da igreja. Portas afora da igreja. O que é que esses pastores fizeram com a pressão? Deus chegou para eles e disse assim, para esses pastores, e aí alastrou por todo lado esse movimento, e Deus chegou para esses líderes e disse: pegue a Bíblia, levante a Bíblia e saia da igreja. Só a Bíblia, não pega mais nada. Vocês construíram igreja, construíram casa pastoral, vocês compraram carros da igreja, não sei mais o que, patrimônio grande, pega só a Bíblia e saia. E essas pessoas levantaram a Bíblia, o pastor disse: olha, eu estou saindo porque a IPB não me suporta mais o quadro dela. E a metade, mais da metade da igreja, todas as igrejas locais saíram acompanhando. Fundaram a ICE. Me traga o próximo slide. Ah, não está nesse slide. Me traga, depois eu volto para isso. Está aqui. A Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana do Brasil, fundou a ICP, Igreja Cristã Presbiteriana. Mas o outro ramo, eu falei aqui no slide, é IPB e IPI, tive que colocar embaixo IPI, Igreja Presbiteriana Independente, que deu lugar à Igreja Presbiteriana Independente Renovada. A IPB deu origem à ICP, e a IPI deu lugar à IPIR, Igreja Presbiteriana Independente Renovada. Muito bem, esse é um legado histórico. Nós temos dois legados históricos. O primeiro é o nome presbiteriano que veio lá de Calvino, João Calvino, de Genebra, no sul da Itália. E o segundo legado da nossa igreja é que ela vem desse ramo histórico, uma IPB aqui pertinho de nós, no ano 1970. Muito bem, 60, 70. Mas o avivamento que inundou as igrejas presbiterianas do Brasil, inundou também a Igreja Presbiteriana Independente. A Independente já é uma cisão da IPB, porque a IPB aceita a maçonaria. E tinha um grupo que não aceitava a maçonaria,
e como não aceitava a maçonaria, disse: não aceitava a maçonaria, não. Porque nós não queremos fazer parte de uma igreja que aceita a maçonaria. Esse grupo saiu e formou a IPI, a Igreja Presbiteriana Independente. Só que o avivamento foi lá na Igreja Presbiteriana Independente, e o que aconteceu na IPP aconteceu na IPI. Eles não tinham mais como ficar na estrutura da IPI. Eles saíram e fundaram a IPIR, Igreja Presbiteriana Independente Renovada. E ficaram dois grupos paralelos. Só que esses dois grupos paralelos começaram a dialogar. E cara, nosso governo é o mesmo? Nosso governo é o mesmo. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais, nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos em batismo com o Espírito Santo, nós cremos nos dons de profecia, de língua, nós cremos nos dons de cura, nós cremos nos dons de todas as manifestações do Espírito Santo, como coluna vertebral da igreja, nós cremos. Eu sei, por que a gente vai caminhar separado? Por que a gente não se une? Tem alguma coisa que nos distancia, tem alguma coisa que nos separa? Ele disse só o nome. Porque de um lado é a igreja cristã presbiteriana, e do outro lado é a igreja presbiteriana independente renovada. A única coisa que nos separa aqui é o nome. Eles vamos trabalhar isso? Podemos trabalhar isso? Podemos. Vocês tiram o cristão, nós tiramos o independente e fica a igreja presbiteriana renovada. E a ideia aconteceu no dia 8 de janeiro de 1975, na cidade de Maringá. Houve a consolidação da união dessas duas igrejas. E aqui, para mim, é um ponto alto. A igreja presbiteriana renovada, ela não é fruto de divisão. Não é fruto de divisão. A igreja presbiteriana renovada é fruto de união. Dois grupos com uma experiência comum, na atualidade dos dons espirituais, com a mesma visão administrativa, com a mesma visão bíblica, decidiram se unir. Pronto, resolvido esse impasse. A consolidação foi no dia 8 de janeiro de 75, já tem 50 anos que isso aconteceu. E volta ao slide anterior. Então nós temos aqui, queridos, uma herança histórica que começa em João Calvino, e nós temos uma herança bem próxima aqui, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela deu origem aos dois ramos, e os dois ramos se uniram formando a nossa igreja. Bem, mas nós temos um legado doutrinário, né? Isso, nós temos um legado doutrinário, e é interessante conhecer isso, porque nós estamos falando de uma identidade da igreja. Se alguém quiser me conhecer, para você, pastor, você podia dar a sua identidade? Eu dou com a minha identidade, ele vasculha, conhece toda a minha história. Vai saber quem é Joaquim Vidal, que é daí. Pelo meu CPF. Tá? Qual é a identidade da nossa igreja? A identidade histórica é essa. A identidade histórica. A identidade doutrinária da igreja está na reforma protestante. Esses 5 solas, conhecidos como 5 solas. Quem criou esses 5 solas? Ninguém sabe quem foi que criou os 5 solas. Os 5 solas eram comum no movimento reformado. Como Lutero, quando saiu da igreja católica e criou a reforma protestante, tivemos vários grupos, várias personalidades na reforma. O que foi que Calvino fez? Como Calvino era a mente mais culta da reforma protestante, ele deu forma sistemática, ele sistematizou o pensamento da reforma protestante. E era a mente que tinha condições para fazer isso, foi Calvino. Então, está aqui a síntese teológica da reforma. Qual é a primeira? Só na Escritura. A presbiteriana não abre mão disso aqui, porque faz parte da sua identidade
doutrinária. É um legado histórico doutrinário. A presbiteriana não abre mão disso. Primeiro, só a Escritura, ou seja, a Bíblia é a única regra de fé e prática, somente as Escrituras. A Bíblia é a autoridade ministerial de todo e qualquer pastor. A Bíblia é o fundamento verdadeiro de qualquer igreja. Ninguém pode estar alinhado com Deus se não for através da Bíblia Sagrada, somente a Escritura. Quando a Reforma Protestante levantou com esse slogan, só a Escritura, as palavras são todas em latim, o que está dizendo? Aqui não há espaço para dogmas. Não há espaço para dogmas. O que prevalecia na igreja católica eram os dogmas da igreja. Aliás, os dogmas da igreja substituíram a Bíblia. Na igreja católica, era o que pesava, eram os dogmas. E Lutero deu um grito. Lançou por terra os dogmas e diz: nada substitui a Bíblia Sagrada. Ela é a base da nossa autoridade, ela é a base da nossa fé. Esse é o primeiro ponto de um legado teológico da Igreja Presbiteriana Renovada. Deixando agora o tempo de casa, né? Pegando aqui a Igreja Renovada. Depois, sola gratia. Tem duas formas de pronunciar esse nome: sola gratia e sola gratia. Qual é a pronúncia verdadeira? Você quer. Os padres que chegaram vindos de Portugal e colocaram latim no Brasil, a pronúncia é sola gratia. Depois chegaram os padres da Alemanha e criticaram o latim que era ensinado no Brasil. Todo mundo falava o T entre duas vogais em som de C cedilha, sola gratia. Mas aí chegaram os padres alemães e criticaram o latim que era ensinado no Brasil. E a pronúncia carregada do alemão é gratia, gratia. Aí eles fizeram as diferenças e disseram que o latim que estava no Brasil era latim de analfabeto. Mas eu amo os portugueses, entendeu? Se eu tiver que frequentar uma das duas escolas, eu vou para, nesse aspecto, eu vou para a escola portuguesa e não para alemã, porque lá é só o sotaque alemão. Mas deixando isso de lado, só a graça significa somente a graça. Ou seja, o sacrifício que Jesus fez na cruz é perfeito, não se toca na cruz. Ninguém precisa inventar nada, absolutamente nada, para completar a obra de Cristo. A igreja presbiteriana não renovada não abre mão desse postulado. A graça, somente a graça. Se eu pegasse, todos nós pegássemos todas as nossas virtudes e colocássemos diante de Deus, e Deus, o Senhor tem que ter algum aspecto que conta a meu favor, o Senhor tem que ver alguma coisa na minha vida. Deus vai olhar, não vai ver nada. O profeta Isaías afirma que a nossa justiça, sabe aquela justiça mais limpa, mais bela, mais perfeita, mais justa? A nossa justiça mais perfeita, mais justa, mais linda, mais insubstituível, por mais que seja, Deus vai olhar e diz: só estou vendo trapos imundos na minha frente. Tamanha é a glória de Deus, tamanha a beleza de Deus, tamanha a santidade de Deus. Não se toca na cruz. O que Cristo fez foi suficiente para a nossa salvação. Então, todos nós aqui estamos, cremos na obra de Jesus, na perfeição da obra de Jesus. Isso é graça de Deus, isso é bondade, a misericórdia de Deus. Eu não quero ir para o inferno, eu quero chegar aos céus. Confesse pecador, confesse Jesus como seu único Salvador e receba na sua vida tudo o que Cristo fez. Não precisa de mais nada.
A igreja presbiteriana não abre mão dessa doutrina. E é uma herança da reforma. A outra expressãozinha, sola fide, somente a fé. Não haverá possibilidades de alguém ser salvo, senão pela expressão da sua fé na obra redentora de Cristo Jesus, na obra substitutiva de Cristo Jesus. A única forma de alcançar o favor de Deus é a nossa fé na mediação eficaz de Cristo Jesus. Eu chegar aqui hoje, pegando o primeiro sola escritura, eu dizer, eu confessar de todo o meu coração, naquele momento que eu pego a Bíblia sozinho na casa, cada um de nós na nossa casa, e você lê a Bíblia, você chora em cima da Bíblia, e você se aquece com a leitura da Bíblia, e você diz assim: Deus, eu creio que a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, é uma palavra inspirada do Senhor. Em outras palavras, que vai dizer assim: Deus, eu creio na inspiração plenária das Escrituras Sagradas. Eu creio que ela é inspirada historicamente. Os fatos lá são verdadeiros. Ela diz que no princípio Deus criou os céus e terra, Deus criou tudo. Por uma palavrinha, haja e tudo houve. O Senhor criou o homem e a mulher desse jeito que eu creio. Não discuto criacionismo. Estou vendo criacionismo. Eu não creio em evolucionismo. Isso é sola fide. Isso é sola fide. Tudo é por fé. Por fé. Não, e a fé caminha junto com a nossa, com a expressão de sola gratia. Somos Cristos. Somente Cristo. A figura do Papa Lutero passou um X na figura do Papa na Reforma Protestante. Ele não é o substituto de Cristo. Quem é o substituto de Cristo na igreja é o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador e ele vai ficar para sempre conosco. Então, quem representa Jesus na igreja é o Espírito Santo. Ele é a coluna vertebral da igreja. A igreja está em pé por causa da pessoa e da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental, é ele que fala, é ele que convence, é ele que orienta, é ele que corrige, é ele que convence do pecado, é ele que convence da justiça de Deus, é ele que convence do julgamento final. O Espírito Santo é o único que pode convencer o homem acerca de verdades bíblicas. Ele é o ser fundamental. Na vida do Espírito Santo converge todas as coisas, tudo converge nele. Mas a obra do Espírito Santo é nos dirigir para Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Meus queridos, o Espírito Santo vai nos levar à centralidade de Jesus. E tem uma palavra pesadíssima no evangelismo global, tem uma palavra pesadíssima, uma expressão que não vai entender, várias partes do mundo não vão entender. Unicidade de Jesus. Quando nós falamos só no Cristo, nós só falamos assim: Jesus é o único, não tem outro, não tem Buda, não tem Maomé, não tem ninguém. É única e exclusivamente Jesus, só no Cristo. Jesus é a única representação de Deus na nossa vida, para a nossa salvação. Ele é a centralidade do Evangelho, ele é o fundamento do Evangelho, ele é o fundamento da fé cristã, ele é o fundamento da nossa vida. E a Igreja Presbiteriana Renovada não abre mão do solos Cristo, nem da sola Escritura, nem da sola graça, da sola fide,
somos Cristos, a Igreja Presbiteriana Renovada não abre mão desses princípios doutrinários sagrados. É uma pedra basilar, é uma pedra fundamental. E o último só lhe deu glória, glória somente a Deus. Hoje, queridos, nós encontramos muitas estrelas espalhadas por todas as igrejas, e os movimentos neopentecostais estão cheios de estrelas. Deus não dá glória dele para ninguém. Deus não dá. Deus não compartilha a glória dele com ninguém. A glória é única e exclusivamente de Deus. Se de repente a gente cresce muito, alguns irmãos vêm crescer e se tornar muito grande, e aí você começa a roubar essa glória, você pode saber que Deus já foi. Deus já foi. Deus, só concluir aqui, vou dar a palavra à irmã Arnete e ao presbítero Garcia. Queridos, Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Na igreja não tem superstars, só tem um. É Jesus. Glória a Deus. Só tem um. A Igreja Presbiteriana Renovada não abre mão de nenhum desses solas. E aqui é a herança histórica da Reforma Protestante. É interessante, digamos que todos nós aqui queremos escolher uma igreja para ser dela. Eles veem essa história da igreja, tem uma história, me perdoe aqui o pleonasmo, vou mudar, tem um legado histórico, e tem um legado doutrinário, teológico, correto aqui é teológico, um legado teológico. Aí eu disse, eu acho que essa igreja me interessa. Essa igreja me interessa. Eu quero uma igreja que tenha vínculos com verdades fundamentais. Verdades fundamentais. Está aqui. Este é um legado teológico da nossa igreja. Esses 5 solas eram populares em todos os movimentos reformados, mas ninguém sabe como surgiu esses solas. Foi Calvino veio e deu formas sistematizadas a esse pensamento, mas é um pensamento reformado na sua origem e na fidelidade da sua origem, da sua expressão. Aqui, Marnete vai fazer uma pergunta. Voltando lá atrás sobre a igreja independente, a presbiteriana independente não existe hoje, né? Não tem, não. A igreja presbiteriana no Brasil existe, que é o ramo histórico, é o tronco. Dela saiu a igreja cristã independente, existe uma igreja forte, a igreja cristã independente, e dela surgiu a IPI, a ICP que deu a origem no Vale, mas ela existe. É o Garcia. O nosso casamento, a cerimônia do casamento foi numa igreja presbiteriana independente. Foi verdade. A gente passa as igrejas renovadas, a gente não vê a fotografia do pastor. Tem algumas igrejas que eles fazem menção de promover o nome do pastor, do líder que está ali. Essa é uma coisa. Segunda, em relação à unificação de culto. A gente chega numa igreja, ela sempre tem a mesma liturgia de culto, que vai numa igreja. Porque hoje, algumas igrejas têm adotado a forma não pentecostal de cultuar Deus. Então a gente olha a mesma liturgia em todas as igrejas. A mesma liturgia. Inclusive, essa nova gestão agora da igreja, o pastor Jair Lara, deu um trabalho muito forte aí para a preservação da identidade renovada, tanto doutrinária como também na sua liturgia, doutrinária e litúrgica. Vem aí um trabalho nesse sentido para não haver discrepância dentro da identidade dessa renovada, inclusive do seu culto.
Muito bem, queridos. Então, esse aqui é um legado teológico, a origem está na Reforma Protestante. A gente conhecer a igreja que nós estamos dela. Acho que é dever meu, se eu estou aqui como dela. Alguém pergunta, qual a identidade da sua renovada, da sua igreja? Pronto, está aqui na ponta da língua. Traga para mim o próximo ponto. Próximo slide. Próximo slide é aquele que nós vai falando, né? Bom, como tudo começou, foi no ano anterior a 1975, quando a renovação espiritual soprou forte, tanto na Igreja Presbiteriana do Brasil, como na Igreja Presbiteriana Independente. Primeiro, a Presbiteriana do Brasil. Eu estava lá, estava em Goiânia. Eu cantava no coral, fazia parte dos jovens. Fazia parte, depois descobri a oração, que essa turma, às segundas-feiras, numa residência, eu estava lá participando dessas orações. E participei da grande pressão da igreja contra esse grupo que era não grato. Né? E as pessoas que estavam ali envolvidas passaram a ser personalidades não gratas à igreja, e aí deu origem àquela, em 1975, naquela assembleia lá em Maringá, no dia 8 de janeiro. Então houve a consolidação. Estava presente 58 pastores, eu sou um desses 58 pastores, tinha 29 evangelistas, ao todo 78 igrejas, 94 congregações, e a estatística levantada de quantos os dois grupos tinham, a cristã presbiteriana independente renovada, foi levantada em torno de 8.335 metros. Só para você ter ideia, eu fui um dos que demorei mais a assinar o livro. Estava envolvido numa comissão, quando eu fui assinar o livro, o meu prontuário é 78. Meu prontuário. Hoje já está na faixa de 2.600. Na faixa de 2.600, que se você for receber como pastor na renovada, o seu prontuário vai ser acima de 2.500. O seu número é 78, está lá no início. Muito bem. Então, queridos, a origem da nossa igreja foi com esses números aqui. O ano foi aquele, e esse foi o número de pessoas presentes lá. Aqui foi representativamente, né? 78 igrejas, 28, aqui são presbíteros, nós tínhamos 78 presbíteros, 29 evangelistas e 58 pastores. As igrejas foram apenas cadastradas, os pastores e os evangelistas faziam parte, então, do corpo da igreja. Essas 78 igrejas, antes de 1975, antes da organização da igreja presbiteriana renovada, essas 78 igrejas aí eram as igrejas cristãs, presbiteriana e presbiteriana independente. Isso, correto. Eram as igrejas que possuíam nos dois grupos, exatamente. E o número de pastores também. Dos dois grupos. E aí, quando nós consolidamos a união, então ficou esse registro histórico como o nascimento da Igreja Presbiteriana Renovada. Me traga o próximo slide. Bom, o nosso progresso histórico. Me perdoe, Madonna, eu vi o mão levantar a mão, me perdoe. É porque eu conheci, sabe, o pastor Abel Porto, que era um dos líderes dessa igreja. Lá do Guará. E ele disse para mim, até fiz alguns trabalhos na igreja, e ele disse que nós, no caso, se for um homem daquele pastor que pegaram muita coisinha, está entendendo? Ele achou, por exemplo, ele falou isso para nós: quando a nossa igreja foi fundada, o crente não podia usar aquele filtro. Eu posso dar uma palavra nesse aspecto? Da marcação do bloco. Nós estamos dizendo que ele disse que ele ficou do outro lado e achando que houve exagero. Eu percebi por isso. Ok, deixa eu dizer aqui. Quando nós saímos da
vou colocar o nosso caso aqui, da igreja da IPB, da Presbiteriana do Brasil. Eu nasci lá, cresci lá, fui batizado lá, e meu pai era presbítero lá. Nós saíram um fato aqui interessante. As pessoas mais ricas das igrejas saíram conosco. Acredita nisso? Uma boa parte das pessoas mais ricas da IPB saíram conosco. Depois de 75, a outra assembleia foi em Belo Horizonte. Naquela assembleia de Belo Horizonte, há um detalhe aqui. O pastor Ernesto Tonini, que era da Igreja Batista, visitou o pastor Abel Camargo, lá em Assis, e disse: pastor Abel, aquele jeito dele falar, né? Quem conheceu o Ernesto Tonini? Ele falava com aquele sotaque paulista bem forte. Eu não saberia imitar aqui. Ele disse: não vá pelo nosso caminho, não vá pelo nosso caminho. Porque quando a renovação espiritual chegou na Igreja Batista, a primeira coisa que nós fizemos foi estabelecer um código de ética, usos e costumes, não ética, usos e costumes. E nós erramos. Nós erramos com o estabelecimento desse código de usos e costumes. E nós criamos uma série de problemas. Não vá pelo nosso caminho. Pastor Abel, com todo respeito, foi colega da gente, eu fiz parte da diretoria nessa época, três gestões diferentes, e a gente viajou muito esse Brasil todo aí, na gestão da igreja, e ele tinha um conceito horroroso sobre esta visita do pastor Ernesto Tonini. O que eles fizeram na Igreja Batista, nós fizemos pior 2 vezes, mais. É mais ou menos o seguinte: nós começamos a dogmatizar experiências pentecostais. Isso aqui é só um parênteses, tá? É só um parênteses ruim que eu estou abrindo. Como é um parênteses ruim, eu vou abrir para fechar logo. E não vou nem dar parte de fala dele, tá bom? Porque ele é muito ruim. Então é mais ou menos o seguinte: uma irmã teve uma experiência que não podia rapar a perna, depilar a perna, aí nós dogmatizamos. É proibido as mulheres depilar a perna. É pecado depilar a perna. Uma depilava a sobrancelha e teve uma experiência horrorosa com o Espírito Santo, que não podia mais depilar as axilas. Aí surgiu uma doutrina que bigode era indumentária de homem apaixonado. Aí ele não podia mais ter bigode. Essas coisas dessa natureza. Televisor é do diabo, é o caixote do diabo. Se numa casa todos os membros são da Igreja Renovada, não pode ter televisor dentro de casa. É assim. Mas o que aconteceu, queridos, é que essa dogmatização de experiências pentecostais, muito obrigado, muito obrigado. Juju falou: se não tivesse semeado, colhido da minha seara, o pastor não teria beber não. Obrigado. Então, querido, trago para fechar esse parênteses, que isso acabou com a igreja. As pessoas ricas que saíram conosco foram todas embora. A igreja Presbiteriana Renovada ficou conhecida como a igreja da periferia. Porque era uma igreja pobre que não tinha condições de abrir trabalho nos centros das maiores cidades, mas tinha condições de abrir nos bairros. Então a igreja Presbiteriana Renovada ficou conhecida como a igreja da periferia. Infelizmente. Porque as pessoas ricas foram todas embora, com a dogmatização de experiências pentecostais. Quando nós fomos a reavaliar essa decisão, vários anos depois, o prejuízo não tinha como reverter mais. Bom, eu fechei esse parênteses e não dou palavra para ninguém. Onde nós estamos hoje? Doutor Esther. Eu vivi isso, pastor. Eu vivi no conselho, toda hora. Vivi excluída muitas vezes. Pessoal, querido, vou retomar a palavra. Encerrou esse assunto. Encerrou esse parênteses.
Pay attention, please. Listen to me, please. Eu disse para vocês. Eu fui inaugurar um templo em Itapema, Santa Catarina, ali por Costa de Camboriú. Eu disse, dá pra gente ir à praia? Se você for à praia, você não vai realmente. Então deixa a praia para lá. Bom, fechou parênteses? Glória a Deus. Mas a gente reconsiderou tudo isso depois, tá? Deus deu graça e reconstruiu, mas prejuízo a pena. E nós nos recompomos e fomos avante. Hoje a igreja presbiteriana renovada está no Brasil todo, norte, sul, leste e oeste. Está em todas as capitais, nas principais cidades do interior. Hoje nós estamos em 36 países diferentes. Se você viajar por esses 36 países, tem uma igreja presbiteriana renovada para você adorar a Deus se for o seu desejo. Então é uma igreja que criou asas, é uma igreja que avançou. Essa aqui é a última lição do volume 1. O volume 1 está encerrado nesta manhã, com essa exposição. A lição número 1 do volume número 2 vai dar uma sequência, a essa lição. Mas é uma igreja que cresceu, uma igreja que expandiu, está crescendo. A atual diretoria, a DE, diretoria executiva da igreja, que é composta pelo pastor Lara e mais 6 cargos, tem uma visão expansionista muito grande, uma visão de crescimento muito grande. Então é uma igreja que promete, nesse próximo triênio, um grande crescimento, um projeto de crescimento da igreja. O que nós estamos aqui é um projeto de discipulado, e faz parte do discipulado você conhecer a igreja que você pertence. Essa é a minha casa, essa é a minha família, este é o meu povo. Mas você não conhece a história da sua família? Você não conhece a história da sua casa? Tem que conhecer a história da sua casa, mas isso é um projeto discipulado. E o projeto discipulado é muito forte nessa nova gestão. Então, se a igreja cresceu, eu imagino que ela deve se multiplicar nesses próximos anos, em razão de projeto de crescimento. Essa é uma visão da igreja. E as bases lançadas, as bases bíblicas e as bases teológicas, elas são muito firmes. Não vai deixar você envergonhado e de saia justa em momento algum, de uma igreja fraca, de uma igreja sem fundamentos, de uma igreja que não sabe de onde veio, onde está e para onde vai. Esse risco você não tem. Não estou falando que tem nas outras. Meu carinho, meu respeito por todas as outras. Nós estamos falando aqui da nossa casa, entendeu? Mas meu carinho, meu respeito por todas as outras. Então tem um progresso muito grande. Hoje nós somos mais de 160 mil membros. Lá era 8 mil, né? Hoje são mais de 160, crescemos pouco na minha visão. É uma igreja que cresceu muito pouco. Eu sou honesto em dizer isso. Mas é uma igreja que está com uma perspectiva de um grande crescimento em razão da gestão atual dessa igreja. E criamos asas, né? Já ultrapassamos os mares, os oceanos, estamos em outros países. Desses países aí, 1, 2, 3, 4, eu preguei pelo menos em 4 países na nossa igreja, eu já preguei, né? Na Inglaterra, na Índia, em países da África, eu já preguei em algumas igrejas nossas. Mas não preguei nada, né? Nós somos 36 países hoje. Muito bem, próximo slide. O nosso organograma institucional. Como que é o nosso organograma? É uma pirâmide, né? É uma igreja local. Aqui é uma igreja presbiteriana renovada de Taguatinga, Sul, é uma igreja local. Uma igreja local. As igrejas locais são jurisdicionadas por um presbitério.
E hoje nós temos 63 presbitérios no Brasil. 63. O presbitério do Planalto Central é apenas um. O presbitério do Planalto Central jurisdiciona todas as igrejas presbiterianas renovadas do Distrito Federal. O ponto mais longe da nossa igreja hoje é Lusiânia. Lusiânia faz parte do nosso presbitério. Então, a região mais abençoada hoje, administrativamente, é do nosso presbitério. Porque tem presbitérios aí que de uma ponta a outra vai dar 800 quilômetros. Como é que você administra um presbitério desse tamanho? Geograficamente. Nosso presbitério já hoje criou o presbitério. Multiplicação. Esse presbitério aqui foi inclusive da minha gestão, quando eu era presidente do presbitério. Nós criamos o presbitério do Triângulo Mineiro. O presbitério do Triângulo Mineiro pega Uberlândia, Patos de Minas, Aramari, Paracatu, Unaí, essa série Patrocínio, Monte Carmelo. Aí nós pegamos essa região e fundamos o Presbitério do Triângulo Mineiro, inclusive a minha gestão. Muito bem. Nós temos a igreja local. Acima da igreja local está o presbitério, que jurisdiciona todas as igrejas da sua região. Depois do presbitério, nós temos a diretoria administrativa. A diretoria administrativa ela é formada pela diretoria executiva, que são 7 integrantes, mais todos os presidentes dos presbitérios, mais os presidentes das nossas instituições. Quais são as instituições? Os 2 seminários, Anápolis e Cianorte. As associações. Esses seminários são administrados por associações. Então tem a associação que administra o seminário de Cianorte e tem uma associação que administra o seminário de Anápolis. Então, e a MISPA também, que a gente vai falar na tela já. Então a diretoria administrativa ela é representativa de todos os presidentes dos presbitérios e das associações. A diretoria executiva é eleita pela Assembleia Geral para um período de 3 anos, gestão de 3 anos. Então, a instituição mais forte da igreja é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral reúne-se a cada 3 anos, compõe a Assembleia Geral hoje todos os pastores, todas as igrejas representadas por presbíteros e os presidentes das instituições. Hoje a nossa Assembleia ela é composta de quase 2.000 pessoas. Então está se estudando uma nova forma representativa, porque as nossas assembleias são caras. Por exemplo, nós reunimos o ano passado, lá em Águas de Vitória, nós fechamos os 2 maiores hotéis da cidade. Fechamos os 2 maiores hotéis. E foi por grupo. Hoje é onde? Presbítero Jones, né? Jones foi lá. Pastor Will estava lá como pastor, mas representando a nossa igreja estava o presbítero Jones. Então, é uma representatividade cara. Você fechar os 2 principais hotéis de Águas de Vitória. Ficar por nossa conta. Então você vê que é uma representatividade um pouco cara. Só se concluir, eu estou. Então, queridos, o nosso programa é esse. A igreja local tem congregações e pode ter pontos de pregação. Pontos de pregação, congregações. Hoje nós temos 9 congregações. Taguatinga tem 9. Acima da igreja local está o presbitério. Por exemplo, eu tenho prestação de contas para fazer. Eu faço prestação de contas tanto no conselho da igreja, como eu faço prestação de contas no presbitério. Isso é segurança da igreja local. O pastor não é solto. O pastor não é solto para agir do jeito que ele quer ou viver da forma como ele quiser. Ele tem prestação de contas. Na igreja local, ele tem prestação de contas do conselho da igreja
decisões administrativas aqui são colegiadas. Eu não tomo decisões administrativas isoladas, é o conselho quem toma. E as nossas decisões são colegiadas. Isso é segurança para a igreja. E eu tenho prestação de contas com o presbitério dos meus atos pastorais e pessoais, particulares. Então veja que a figura do pastor na igreja não é solta. Isso é uma segurança para a igreja. Seria diferente, por exemplo, da igreja neopentecostal. Imagina se aqui fosse uma igreja que não tivesse vínculo com ninguém. Eu estou sozinho aqui, não tenho prestação de contas com ninguém, acima de mim não tem ninguém. Acho que não é uma experiência legal para a igreja, especialmente numa sociedade que estamos vivendo, onde a permissividade vai além da nossa compreensão. Mas o presbitério também tem prestação de contas para a diretoria administrativa. A diretoria executiva, ela não é maior do que a administrativa, mas os internos da administrativa e da Assembleia Geral é a diretoria executiva que age, mas ela tem prestação de contas com a diretoria administrativa. Didaticamente eu a coloquei ali no meio por causa do interregno da administrativa, que reúne uma vez por ano, e da Assembleia Geral a cada 3 anos. E embora a administrativa pode reunir quantas vezes o diretor, o presidente, que hoje é o pastor Jair Lara, quiser convocar. Mas ela tem prestação de contas administrativa. Mas o órgão mais forte que nós temos é a Assembleia Geral. Mudanças regimentais, mudanças doutrinárias, só pode ser feita pela Assembleia Geral. O presbitério não tem fórum para isso. Pastor e nenhuma igreja tem fórum para isso. A diretoria executiva não tem fórum para isso. A diretoria administrativa também não tem fórum para isso. O único fórum para mudanças regimentais e teológicas é a Assembleia Geral. Isso é uma segurança, queridos. Então, se hoje eu decidi, imagina que eu estivesse procurando uma igreja para comentar, aí estou conhecendo essa história histórica, né? Fatos históricos e doutrinários da igreja e administrativos. São 3 visões aqui. A questão histórica, a questão teológica e a questão administrativa. Se essa igreja inspira confiança. Essa igreja inspira segurança, seriedade. Seriedade. Porque uma coisa é o pastor errar, mas ele tem dupla prestação de contas. Do conselho da igreja, que não tem poder disciplinar sobre o pastor, mas tem poder para encaminhar disciplina desse pastor ao presbitério. O presbitério é o órgão disciplinador do pastor. E o conselho da igreja, cabe a ele encaminhar a denúncia do seu pastor, caso ele erre ou venha errar. Então, queridos, isso é uma segurança institucional muito grande para todos os membros da igreja. Eles não estão soltos, o seu pastor não está solto, a sua igreja não está solta nessa representatividade do tempo errado e continuar errado, porque tem todos esses órgãos acima dela. Entende? Sim. Fala aí. Por exemplo, o senhor chega aqui, né? A partir de hoje as mulheres vão ter que vir de véu, né? Tá. Vai ficar determinado. O senhor pode fazer isso. É só a Assembleia. Ok. Digamos assim que eu chego aqui e falo assim, vou pegar o exemplo dessa ideia. A partir de hoje eu vou instituir véu na igreja. Amanhã o presbitério tira daqui. Você entendeu? Amanhã, segunda-feira, o presbitério tira daqui. Vamos deixar esse negócio aí. Não é minha convicção. Já tomaram a igreja, já me colocaram por fora. Imediatamente.
Exatamente. Se eu colocar o seu doutrina dessa hoje aqui, amanhã, segunda-feira, o presbitério jogava para fora. E já mandava outro pastor para cá. Entendeu? Simples assim. Queridos, isso é segurança, isso é segurança. O irmão ia falar, ia perguntar, não sei. Voltando atrás, Sim. onde nós estamos hoje, eu não conheço as outras igrejas por aí, mas eu conheço aqui a nossa igreja. Ok. Infelizmente, a igreja aqui está fraca numa doutrina especial da renovada, viu? A santificação. Tá. Sem santificação ninguém verá o Só que Senhor. isso aqui está fora do nosso currículo. Aí eu vou pedir licença porque está fora do nosso currículo. Entendeu? Mas a gente confirma com o irmão que tem que caminhar nessa direção. Só que eu vou avante. Estamos tentando caminhar. Me traga o próximo slide aqui, já estamos terminando. Me traga. Nós também temos instituições auxiliares. Aqui comigo, ó. Olha aqui para mim. A nossa igreja, além daquela representatividade, é uma pirâmide, né? É uma pirâmide, começa com a igreja local e chega na Assembleia Geral, que é o nosso maior órgão administrativo. Mas nós temos também órgãos auxiliares. Quais são os nossos órgãos auxiliares? Nós temos 2 seminários. Nós temos o Seminário Presbiteriano Renovado do Brasil Central, que está aqui em Anápolis, e nós temos o Seminário Presbiteriano Renovado em Cianorte, Paraná. O Seminário Presbiteriano Renovado lá do Paraná, na cidade de Cianorte. Esses 2 seminários, queridos, eles estão conectados com o pensamento administrativo e teológico da igreja. Você vai encontrar questões que às vezes precisam ser trabalhadas, mas em linha geral eles estão conectados com a igreja, que é importantíssima a denominação. Quando se forma um pastor dos nossos seminários, ele está formado dentro do pensamento da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Seria diferente, por exemplo, se todos nós aqui fôssemos seminaristas, e nós tivemos aqui o seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil em Recife, em Campinas, o seminário independente em São Paulo, vários seminários que nós encontramos hoje nas igrejas batistas, da Assembleia de Deus, porque cada um deles tem o seu pensamento, inclusive pensamento teológico, sem entrar em questões administrativas. Então, quando nós sairmos desses seminários, todos nós aqui, cada um um seminário diferente, olha, de repente tem aqui uma salada, né? De pensamentos teológicos e de práticas pastorais. É provável que a gente tenha uma salada aqui. Então, esses 2 seminários, eles representam uma força da formação dos nossos pastores, dos nossos obreiros, das nossas missionárias, muito grande, são colaboradores. Nós temos a Missão Priscila e Bispo, a Missão Priscila e Águila, que é o nosso órgão de missões. Então, se você deseja colaborar com missões, nós temos uma série de pastores hoje na televisão pedindo parceria. Seja parceiro da televisão mesmo, seja parceiro da mesma. É a mesma que manda missionários do Brasil todo para abertura de trabalho. É a mesma que manda pastores para o exterior. Então, se tem uma instituição que precisa de recursos, é a missão Priscila e Águila. Ela recebe 2% das arrecadações de todas as igrejas. 2% vai para a missa. Ela tem um fundo, mas não é suficiente. E nós temos a nossa editora renovada, que fica na cidade de Maringá. O pedido que nós fizemos para a editora renovada, desse kit, eu estou rastreando o envio desse pacote, está programado para chegar na terça-feira. Terça-feira chega o material, os 4 volumes que vocês pediram, chega na terça-feira, pelo menos lá rastreando o envio,
chega na terça-feira. Mas a editora renovada, ela é fundamental, por quê? Nós temos vários pastores escritores, nós temos livros, nós temos edição de Bíblia, nós temos edição de material didático para a escola dominical, crianças, jovens, adultos. Nós temos todo o material de suporte para uma secretaria. Quem publica? A nossa editora renovada na cidade de Maringá. Quando você for à cidade de Maringá, você olha, eu quero conhecer a Secretaria Nacional está lá em Maringá. E eu quero conhecer a nossa editora renovada, está lá na cidade de Maringá. Era Arapongas agora. Hã? Tem no jornal, o jornal hoje é online. É digital. Eu preciso ter cuidado de publicar no grupo da igreja o nosso jornal, que é mensal, o jornal Aleluia. Ele é digital. Bom, queridos, acabou, né? É só isso aqui. E eu falei tese, acabei deixando o trabalho da irmã de lado, a citação dos versículos, né? Eu coloquei o roteiro e deixei as referências bíblicas. Mas essa, queridos, esta é a história da nossa igreja. Deu para compreender? A Beth teve o carinho de gravar. Se você quiser depois ouvir, escrever alguma coisa para ficar mais fácil para você memorizar a história da nossa igreja, é só procurar a Beth aqui. Está no da igreja. Está no site da igreja, no nosso Facebook. Você acessa o Facebook, eu vou pedir para editar lá, essa mensagem ficar editada. A história é o organograma da nossa igreja, né? Com o seu legado histórico, doutrinário e administrativo. Amém, queridos? Amém. Tá ok? O irmão que está chegando agora, deu para entender direitinho? História da nossa igreja? Maravilha, maravilha. Tudo, podemos ser rápido, tranquilo? Quando fazem muita pergunta, porque não entendeu nada ou porque ficou claro. Ficou a primeira ideia. Como é que decide qual pastor vai para onde? Qual pode ser usado? Tá, mudanças pastorais. A sucessão pastoral pertence ao conselho e ao presbitério. A saída de um pastor para um local, a vida de um pastor para outro local, depende do conselho e do presbitério. E a última palavra não é nem do conselho, é do presbitério. Entendeu? Dessa questão de sucessão pastoral. Mas estamos dois juntos. Ok, minha gente? Local? Tem. Eu não falei. Muito obrigado. Na igreja, qual é, queridos, a forma administrativa de uma igreja local? O órgão mais forte de uma igreja local é a Assembleia Geral. Ela que aprova relatórios pastorais, ela que aprova relatórios financeiros. A Assembleia Geral é quem decide venda. Alienação de imóveis. Alienação. Digamos o seguinte, que hoje o conselho decide vender o acampamento Canaã. Não vende. Não vende. Porque o órgão para alienação de imóveis, olha, o órgão para alienação de imóveis é a Assembleia Geral, tem que passar pela Assembleia, e o cartório sabe disso, que tem o estatuto da igreja, e tem o estatuto, ele tem o regimento interno da igreja. Então ele vai consultar e dizer, vocês não pagam, a Assembleia não aprovou, cadê a ata da Assembleia? Cadê a assinatura dos membros da Assembleia? Então o cartório não aceitaria. Eleição de diáconos, diaconisas, eleição de presbíteros, só pode ser feito na Assembleia. Então, a Igreja Presbiteriana Renovada, ela é um órgão representativo. Toda a sua estrutura é um órgão representativo. Aqui, a Igreja Presbiteriana Renovada da Tabatinga Sul, ela é representada pelo Conselho.
e o presidente do conselho que responde por tudo. O CNPJ, o CPF do presidente é que responde por tudo. O meu CPF está na Terra Cap, está na Secretaria, está na Receita Federal, está na Secretaria aqui do PDF, da Fazenda, Secretaria de Fazenda. O meu CPF está no banco, o meu CPF está no Só não cartório. pode dar no Serasa, né? Boa. Se tivesse pouco Serasa, para tudo. E nem no SPC. Para tudo. O meu CPF está em todas essas regiões, todos esses órgãos, todos esses órgãos. Por quê? Porque eu estou como presidente do Conselho da Igreja. E graças a Deus, meu CPF está bonitinho, desenhado. E o CNPJ da igreja hoje está bonitinho, bonitinho, está apresentado. Ok? Maravilha? Permita fazer só uma pergunta. Faça a pergunta. O tempo que cada pastor fica na igreja é assim, é indeterminado ou tem mudança periódica? O tempo que o pastor fica na renovada, eu poderia tomar posse para 2 anos. O conselho da igreja tem 2 anos para analisar esse pastor. Primeiro é o seguinte: me convidaram porque eu preguei um sermão e esse sermão foi muito bom, mas foi só aquilo, entendeu? Os outros foi uma tragédia. Mas eu preguei muito bonito. No primeiro, a igreja me convidou. Mas o conselho tem 2 anos para analisar o pastor que tem, ver se ele fica ou não. Se o conselho achar que foi uma boa opção alternativa, ele continua. Aí, para ele sair, tem vários aspectos para ele sair dessa igreja. Ou o pastor achar que o tempo dele acabou ali, ou a igreja pedir a saída dele, o conselho pode pedir a saída junto ao presbitério. Só que o pessoal vai saber as razões do que está querendo que você saia. Pode ter desvio de conduta, desvio de comportamento, pode ter problemas administrativos, ele deixa tudo a desejar, o presbitério tira. Pastor, e aquela parte que o pastor pode recorrer à Assembleia, ainda existe. Por exemplo, você fala do senhor sair, mas o senhor tem a Assembleia, recorrer à Assembleia para aprovar ou não? O pastor tem esse instrumento. Digamos que o conselho hoje decidiu, o pastor não tem que dar um certo mais para ser pastor. Só que eu não tenho essa orientação de Deus. Eu posso convocar uma assembleia, a gente chama de plebiscito. Essa assembleia a gente chama de plebiscito. Eu posso convocar um plebiscito e eu tenho a igreja. Quando eu fui pastor, presidente do presbitério, teve um pastor que convocou um plebiscito. E convocou o segundo plebiscito. Eu disse: não vai convocar. Você não vai convocar esse plebiscito. Eu proíbo você de convocar esse plebiscito. Porque você foi muito mal votado. Você foi muito mal votado no anterior, é um sinal de que o seu tempo realmente acabou. Você precisa sair. Só quer que você confie em mim. Você quer que você confie em mim. Eu vou te colocar numa outra igreja. Mas você não vai convocar o plebiscito, você vai deixar nessa igreja. E ele me ouviu e respeitou a minha decisão, foi carinhosa, não foi impositiva, foi carinhosa. Eu quero só que você acredite em mim. Eu vou te colocar numa outra igreja. Porque aqui tem maioria, 45, 55 votou a favor, 45 pessoas. Você perdeu. Perdeu. Você perdeu. Aí eu falei com ele. Aí eu peguei e coloquei numa igreja. Eu encontrei com esse pastor, queridos, uns 5, 7 anos depois. Olha, ele veio me abraçar. Pastor, muito obrigado pela sua decisão. Muito obrigado pela sua decisão. Eu não é capaz de imaginar como me fez bem essa mudança pastoral. Tudo isso.
Entendeu? Deus também tira o pastor. Deus tira o pastor. Tira o pastor. Todas as vezes. Pode promover o céu. Pode promover para a glória! Pode promover para a glória! Mas se for rebelde, ele está arriscado também. Queridos, nosso culto hoje às 18 horas, o almoço abençoado para vocês, nós vamos orar, vamos ficar em pé neste momento. Parabéns pela editora Renovada, fazer essa revista aqui, trazendo todos esses aspectos da Igreja Renovada. Parabéns para ela. Amém. Glória a Deus. O Dudu já saiu, né? Eu queria conversar com o Dudu, ele sai. Já sai. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta manhã, pela vida dos seus servos. Muito obrigado pela Igreja Presbiteriana Renovada. Nós reafirmamos, Pai, que a nossa bandeira é Jesus. Jesus é a nossa bandeira. Mas eu te louvo pela existência desta igreja, pela sua firmeza bíblica, doutrinária, que a graça do Senhor esteja sobre nós e que o teu nome, o tempo todo, seja glorificado no seio desta igreja. Para a tua glória, oramos em nome de Jesus. Uma bolsa abençoada, queridos. Deus nos abençoe.